Ei pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começando aí o PET 2, semana 1 do PET 2, e nessa aula também tem a semana 2 do PET 2, tá? Então fiquem atentos aí. Já adianto que a maior parte da semana 1, o conteúdo é sobre notação científica, apesar de ter uma questão, se eu não me engano, ou duas, não sei, vamos ver aí, sobre conjuntos. Então vamos por partes, vamos realizando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem lá no WhatsApp. No final dessa aula também vai ter a palavra-chave para vocês me mandarem a palavra lá no WhatsApp, né, para garantirem a presença. E vamos começar aqui então. A primeira questão é a seguinte: escreva os números abaixo utilizando potência de 10. Então, nós temos esses 4 números aí para poder escrever em potência de 10. Né? Como eu disse para vocês, notação científica a gente tem duas partes para poder identificar: mantissa e expoente da notação. Então, a mantissa, para a gente conseguir obter ela, eu sei que é um valor entre 1 e 10. O valor significativo dessa questão, letra A, né, desse valor aqui, que é um número muito grande. Dá para ler ele aqui, mas é um número muito grande. Vamos pegar por partes. Olha, é somente o número 6. Esse número 6, então, eu vou multiplicar ele por uma potência de 10, né? E essa potência de 10 vai ter qual expoente? Olha, então eu vou ter que pegar aqui esse meu número que é milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. 6 quadrilhões é o número que a gente vai ter que transformar aqui em potência de 10. Fazendo isso aí, então, né, agora vamos identificar o nosso expoente. Eu sei que a vírgula do número 6 quadrilhões está aqui, ó. Eu quero chegar a ela lá no 6 para deixar só um valor. Então, quantas casas que eu vou andar? Olha, aqui separados por zero está mais fácil de identificar. São 3, 6, 9, 12. Um total de 12 casas, então, vai ser o nosso expoente ali. Lembrando que também, como esse número é maior do que 10, né? 6 quadrilhões é maior do que 10, a nossa potência ela é positiva. Se ela fosse um número menor do que 1, como é o caso da letra B e da letra C, essa potência, né, vai ser com o expoente negativo. A letra C também é um valor maior do que 10, então é um número positivo que vai ficar no nosso expoente, ok? Fiz então a resolução aqui da letra A. Letra B, vamos lá então, vamos fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Olha, eu tenho esse número aqui que fica até difícil de ler, né? Mas eu vou escrever então somente os valores significativos, ou seja, os valores que são diferentes de zero. Então são 7, 4, 3. Depois que eu escrever esses números, eu tenho que transformar eles num valor entre 1 e 10. Para eu transformar esse valor entre 1 e 10, eu tenho que pôr a vírgula onde? Entre o 7 e o 4, certo? Então, aqui no número, olha, entre o 7 e o 4, eu vou colocar a vírgula aqui, só para a gente lembrar. Então, esse valor de 7,43 é a nossa mantissa. Vou continuar multiplicando aqui por 10, né, que a gente vai ter que ter uma potência de 10 na notação científica. E qual que vai ser o nosso expoente? Vamos contar então as casas decimais. A nossa vírgula está aqui. Eu quero deixar a vírgula aqui entre o 4 e o 7. Eu vou ter que andar quantas casas? 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que andar 6 casas. Como esse valor aqui é um número, né, menor do que 1, é um expoente negativo. Então, fica 7,43 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Vamos pegar aqui, então, esse valor da letra C aqui, que é enorme, também fica até difícil de ler. Olha, os números significativos, deixa eu colocar de cor diferente. Olha, os números significativos são 9, 6, 7. Seguindo o mesmo raciocínio, né, nós precisamos de ter um número entre 1 e 10. Então, a vírgula ela tem que ficar aqui entre o 9 e o 6. Então, já achei o valor da minha mantissa, vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas decimais que eu vou andar até colocar a vírgula ali entre o 9 e o 6? Reparem que esse número ele tem a vírgula aqui no final, né? Então, eu vou andar 3, 6, 9, 12, 13. Eu vou andar 13 casas decimais para colocar a vírgula ali entre o 9 e o 6. Então, esse número gigante fica escrito de uma forma bem mais simples, mais rápida também de escrever, como 9,67 vezes 10 elevado a 13. Beleza? E por último aqui a letra D. De novo, vamos pegar então todos os números, né? Todos os algarismos que são significativos, na verdade. Os que não são significativos a gente não anota. Então, são os números 5,
3, 2, 9, 7, 3. E, de novo, eu tenho que ter um número entre 1 e 10. Para eu ter um número entre 1 e 10, né, a vírgula ela tem que ficar aqui no início. Olha, tem que ser o valor 5, alguma coisa. Então, a vírgula ela vai ficar aqui. Achei já a vírgula, vamos colocar a vírgula aqui também no número, só para a gente poder saber realmente onde que ela deve ficar. Eu sei que, né, uma notação científica tem que multiplicar pela potência de 10. Agora, qual que é o nosso expoente? Vamos voltar no número e contar quantas casas decimais que eu tive que andar com a vírgula até ela chegar no 5,3 ali. Então, olha, ele teve que andar 3, 6, 7. Andei 7 casas decimais e, de novo, como é um número menor do que 1, é 0, alguma coisa, esse número tem um expoente negativo nesse caso, ok? Resolvemos, então, a questão 1. A questão 2 é a seguinte: qual número é maior? 2,145 vezes 10 elevado a 36 ou 789,42 vezes 10 elevado a 29? O número maior, a gente pode pensar o que tem maior número de casas decimais, né? O maior número de casas inteiras. É só avaliar o número que tem o maior expoente, então. No caso, é 10 elevado a 36. Eu tenho 36 casas nesse número, enquanto o outro eu tenho 29. Então, né, qual é o número maior? É o número 2,145 vezes 10 elevado a 36. Não preciso nem de escrever ele não, tá, gente? Só analisando aqui pela nossa potência, a gente consegue avaliar qual deles é maior. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Faça as operações abaixo. Então, nesse caso, né, a gente vai realizar operações com notação científica. E para a gente fazer a operação com notação científica, eu faço mantissa com mantissa, as operações, né, e potência de 10 com potência de 10. No caso da letra A, as nossas mantissas são 3,5 e 2. Repara que está tudo multiplicando. Então, eu posso colocar os valores 3,5 vezes 2, só organizar, né? E vezes 10 elevado a 5 para deixar mais fácil o que eu tenho que realmente fazer, para visualizar de uma forma mais simples, ok? 3,5 vezes 2 dá 7. Coloco o 7 ali, então, e mantenho aqui agora, olha, vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 13, eu vou ter que resolver isso aplicando propriedade de potência. Como as nossas potências têm a mesma base, eu vou conservar a base, que é 10, e eu vou somar os meus expoentes. Então, é 5 mais 13. Nesse caso, então, a nossa resposta da letra A vai ser 7 vezes 10 elevado a 5 mais 13 dá 18. Resolvi, então, essa é a notação científica, né, que dá resposta dessa questão A. A letra B. De novo, nós temos multiplicação. E, de novo, nós vamos, então, agrupar as nossas mantissas, agrupar as nossas potências de 10 para a gente poder resolver. Olha, 4 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 14. A gente vai ter aqui o seguinte, olha, 4 vezes 4, 16. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 14 negativo, eu vou conservar a base, já que elas são iguais, e eu vou somar os meus expoentes. Então, fica menos 5 mais menos 14. Eu vou colocar o segundo expoente ali entre parênteses, porque ele é um valor negativo, né? Então, resolvendo ali, nós vamos ter 16 vezes 10, aqui, fazendo as operações, né? Mais com menos dá menos. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo 5 mais 14, 19. Né? Então, fica 16 vezes 10 elevado a menos 19. Mas o valor da mantissa não tem que ser um valor entre 1 e 10? Para a gente ter esse valor entre 1 e 10, eu vou dividir, então, o valor da mantissa aqui por 10, para dar o valor de 1,6. Mas quando eu faço essa divisão aqui por 10, eu vou adicionar 1 no meu expoente. Mas, de novo, olha, números diferentes. Se são valores diferentes, o que vai acontecer? Eu vou conservar o sinal do maior. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos, né? Porque o sinal do maior é negativo, e vou subtrair. 19 menos 1
dá 18. Então, resolvi a nossa operação com a notação científica ali naquele caso, e eu cheguei em 1,6 vezes 10 elevado a menos 18. E agora a letra C. A letra C nós temos, olha, 3,2 vezes 10 elevado a 9, dividido por 0,8 vezes 10 elevado a menos 15. O processo da divisão se repete também, bem parecido com o da multiplicação. Eu vou agrupar, então, as minhas mantícias semelhantes aqui e vou até reescrever isso de uma outra forma, olha, para ficar mais fácil de visualizar o que eu tenho que fazer. Não é uma divisão? Eu vou escrever, então, em forma de fração. Fração é uma forma de divisão. Então, nós temos aqui, olha, para ficar mais fácil realmente de visualizar o que eu vou fazer, eu vou dividir, então, mantiça com mantiça, potência de 10 com potência de 10. Resolvendo ali, olha, 3,2 dividido por 0,8 dá 4. Isso mantém o sinal de vezes, né? 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a menos 15, potência de 10, eu vou conservar a base e eu vou subtrair os expoentes. Como é uma divisão, eu subtraio. Se fosse uma multiplicação, a gente soma. Então, nós vamos ter o valor aqui na letra C, 4 vezes 10 elevado a menos com menos aqui vai dar mais, 9 mais 15, 24, é a nossa resposta da letra C. Tem a letra D aqui também, a letra D está aqui por baixo, olha. Vamos fazer a letra D aqui então. De novo, seguindo o mesmo raciocínio, ó. Como tem uma divisão, eu vou escrever esses dois valores aqui em forma de divisão. 10 elevado a menos 8, dividido, né? Vou colocar então em forma de fração, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 59. Olha, fazendo a divisão desses dois números, eu vou dividir mantiça com mantiça, potência de 10 com potência de 10. 11 dividido por 2 dá 5,5. Vezes a divisão de potência de 10 aqui, eu vou conservar a base, que é 10, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ser menos, o valor ali menos 59, já que o expoente do denominador, né, desse valor aqui, ele é negativo, coloquei aquele parênteses. Então, nós vamos ter 5,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 8. Menos 59, esse menos com menos dá mais. Menos 8 mais 59, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é positivo. E subtrai 59 menos 8, 51. Essa, então, é a resposta da letra D, ok? Vamos para a próxima, então. A questão 4 é a questão que envolve conjuntos, nesse caso, e vamos resolvê-la bem no passo a passo. Vamos montar aqui a nossa resolução bem no passo a passo. Num clube com 76 atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Então, olha, o que eu vou ter que determinar aqui é o seguinte. O primeiro passo para a gente resolver esse tipo de questão é, eu vou montar um diagrama para ficar mais fácil de visualizar todas as informações aqui. Esse diagrama é diagrama de Venn, que é o nome dele, é feito num quadro, e nesse quadro eu vou ter, olha, um círculo, né, que vai ser o conjunto das pessoas que jogam futebol, eu vou colocar como letra F, e um círculo que representa as pessoas que jogam vôlei, que eu vou colocar com a letra V. Então, nós sabemos que nesse clube nós temos um total de 76 atletas, que eu vou representar pela letra U, representando, né, o total que nós temos, o universo, né, que é de 76 atletas, ok? Desses 76 atletas, vamos preencher, então, todas essas informações dentro do quadro aí. E para preencher, né, todas essas informações no quadro, a gente vai começar sempre da interseção dos nossos valores, ou seja, quem faz futebol, né, quem joga futebol e vôlei ao mesmo tempo. E nós temos essa informação, olha, 18 jogam vôlei e futebol. Vou colocar 18 atletas aqui dentro, então. 18. Agora, eu tenho que preencher as outras informações. Olha, nós temos que 24 jogam vôlei. Então, eu não posso colocar 24 que jogam vôlei aqui. Porque, olha, repara que dentro do conjunto azul, que é o conjunto do vôlei, eu já coloquei 18. Para 24 aqui, faltam quanto? Faltam 6.
certo? Porque, olha, agora dentro do conjunto de vôlei, que é o conjunto azul, eu tenho um total de 24 atletas, que é realmente o total de atletas que jogam vôlei. Então, eu tenho aquele valor já certinho, fechadinho. Pensando nesse mesmo raciocínio, seguindo esse mesmo raciocínio, eu tenho também um total de 45 que jogam futebol. Mas eu também não posso colocar esses 45 aqui, porque senão, olha, dentro do futebol, dentro do círculo verde, vai passar de 45. Eu tenho que ter dentro do círculo do futebol, então, 45 atletas. Então, eu tenho que ter aqui, na verdade, um total de 27 atletas que jogam futebol, certo? Então, olha, no círculo verde eu tenho 45 atletas, no círculo azul eu tenho um total de 24 atletas e no meio dos dois ali eu tenho 18 que jogam vôlei e futebol, que foi a informação que o exercício deu pra gente. Agora, quantos não jogam? Vamos pensar o seguinte, todas as informações eu estou colocando dentro do quadro. Eu tenho ali um total de 27 mais 18 mais 6. Somando essas três informações que nós temos, eu tenho 27 mais 18, 45, mais 6, 51. Ou seja, eu sei que 51 atletas jogam futebol e vôlei, né? Jogam um ou outro ali, ou os dois ao mesmo tempo. Agora, quantos não jogam, eu vou fazer a subtração. Olha, eu sei que 76 atletas estão nesse clube. Então, 51 jogam vôlei e futebol, os que não jogam é a diferença desse valor, que nesse caso, ó, 76 menos 51 dá um total de 25. Então, esses 25 eu vou colocar aqui no meu diagrama, dentro dele, só que não vou colocar em círculo nenhum. Ou seja, esses 25 atletas, né, eles não participam, não jogam vôlei nem futebol. Então, resolvi a nossa questão aqui, que a resposta, né, final é 25 atletas. Certinho? Agora a gente já vai começar a semana 2. E o tema da semana 2 é função. Vamos pegar aqui, então, vamos resolver de novo cada uma dessas questões, bem no passo a passo, bem tranquilo aqui. E se tiverem dúvida, me manda lá no WhatsApp. A questão 1 é a seguinte. Um nadador faz seu treino diário, enquanto isso seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isto corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Então, nós temos a tabela aqui, que eu não vou ler ela agora, não. Vou passar direto para a pergunta, depois eu volto na tabela analisando cada caso dela. Faça uma lei que relacione T com V. Generalize esta função utilizando x e y. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Lembre-se que você está escrevendo o domínio, contradomínio e a imagem da função generalizada. Para resolver essa questão aqui, então, o que eu preciso de determinar é quem está em função de quem. Nesse caso, olha, a cada volta que eu dou, se eu dou uma volta, eu gasto um tempo de 45 segundos. Se eu dou duas voltas, eu gasto um tempo de 90 segundos. Então, aqui a gente já consegue ver que o nosso tempo final depende da quantidade de voltas que eu der. E olha, de quanto em quanto que está variando aqui? A gente consegue descobrir o valor que está sendo multiplicado pela nossa variância, né? Pelo valor que está variando ali, que no caso é 45. Então, olha, uma volta, substituindo aqui, olha, em uma volta, eu tenho um total de 45 segundos, certo? Substituindo ali o 2, né? No caso, por duas voltas, eu vou ter um total de 90 segundos no final. 3 voltas, 135 segundos. Então, a nossa função, né, ela pode ser expressa, né, pelo tempo em função da quantidade de voltas. E quando eu falo de função, já que o exercício pede para generalizar a função utilizando os valores de x e de y, quando eu vou falar de função, vou falar assim, o nosso resultado final é sempre o valor do y. E o que está variando, né, de acordo com os números ali, é sempre o valor do x. Mas o y eu posso escrever, né, como f de x também. Então, a função ela pode ser escrita como y igual a 45x ou f de x igual a 45x também. Beleza? Depois ainda pede para determinar o domínio.
o contradomínio e a imagem dessa função. Lembrando que você está escrevendo domínio e contradomínio da imagem função generalizada. Então, né, é só mesmo dos dados apresentados aqui. Para eu determinar o domínio são os valores do x. Então, quais são os valores de x que a gente está utilizando, né? Quais são os valores em relação à quantidade de voltas? O domínio aqui, nesse caso, então, ele vai ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os valores que são apresentados ali pela quantidade de volta. O contradomínio já seria realmente os nossos possíveis resultados ali. Então, o contradomínio, eu vou colocar aqui como CD, são quais valores? São 0, 45, 90, 135, 180, 225 e 270. Então, são todos os valores que nós temos no contradomínio. E a imagem, né, que o exercício pede para poder calcular também, a imagem, nesse caso, ela vai ser igual ao contradomínio, vai ser o próprio contradomínio ali, naquele caso ali. Então, definimos domínio, contradomínio e também a imagem, assim como a função generalizada, né, com os valores de x e de y. Vamos para a próxima. A questão 2 é a seguinte. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para esta situação. Generalize a fórmula usando x e y e dê o domínio, contradomínio e imagem da fórmula generalizada. Olha, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um telefone, né, vou fazer alguma ligação com esse telefone, eu sei que esses R$ 90 aqui, né, vou colocar só como 90, vão ser fixos. Independente se eu ligar para alguém ou não durante o mês, esses R$ 90 vão ser fixos. Eu vou pagar esses R$ 90 todos os meses. Porém, eu vou pagar ainda mais R$ 2,40, eu vou colocar como 2,4, para cada minuto. Ou seja, a cada minuto que eu conversar nesse plano, né, de telefone, eu estou pagando R$ 2,40. Então, se durante o mês eu converso 1 minuto apenas no telefone, eu pago, então, quanto? Vamos calcular, então, por partes, porque assim a gente já faz, então, a tabelinha, né, relacionando a quantidade de minutos e o total a ser pago. Então, isso aqui eu sei que é o valor pago, né? Que vai ser o valor total que nós vamos pagar nessa conta de telefone aí. Então, nós temos o valor pago e a quantidade de minutos. Ou seja, utilizando, então, esses valores que nós temos, a partir desses valores aqui, né, de 90 mais 2,40 por minuto, igual ao valor pago, eu consigo já generalizar essa nossa função. Então, vamos generalizar? Eu vou chamar o minuto de x e o valor pago de y, né, que vai ser sempre a nossa resposta. Então, o x é o minutos, vou colocar aqui em minutos, né, para a gente saber que eu estou falando do tempo. E o y aqui eu vou colocar em reais, para a gente saber que é o valor pago. Então, olha, nós temos essa aqui tabelinha para a gente poder ilustrar nesse caso aí. Vamos pensar se eu converso 1 minuto apenas no telefone. Olha, 1 minuto apenas conversando dá um total de 90 mais 2,40, 92,40. Dá esse o valor aí, 92,40. Se eu converso 2 minutos por mês no telefone, eu vou pagar um total de 94,80. É só substituir o valor aqui de minutos nessa fórmula ali em cima, tá, gente? Onde tem o minutos ali, eu vou colocar aquele 2 e vou substituir. Então, se eu converso 3 minutos, R$ 97,20. R$ 97,20. Se eu converso 4 minutos, eu vou pagar R$ 99,60 e assim por diante. Como o próprio exercício, né, pediu para colocar alguns valores, vamos deixar dessa forma então. Qual que seria
a nossa função expressa pelos valores de x e de y. Y vai ser igual a 2,4 vezes a quantidade de minutos, mais o valor fixo, que é sempre o de 90. Então, nós temos essa fórmula generalizada. O domínio dessa nossa função é o valor, né, que está variando ali, que é 1, 2, 3 e 4, que é o valor por mês em minutos, né? E o contradomínio é o nosso valor, são os nossos resultados ali, que nós tivemos de 92,4. Vou separar aqui agora por ponto vírgula, tá, gente? 94,8 ou 88, só a forma que vocês colocarem aí também tá certinho. 97,2 e por último 99,6. E de novo, a nossa imagem ela é igual ao contradomínio. Então nós temos a imagem aqui igual ao contradomínio, que vai ser a mesma. Determinei então essa questão aí. A questão 3 é a seguinte: ao preparar uma festa, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas, a quantidade de salgados que o senhor Manuel terá que comprar, crie uma fórmula ou lei para essa situação, generalize a fórmula usando x e y, dê o domínio, contradomínio e imagem da fórmula generalizada. Então, são várias informações, vamos pegar por partes. Olha, ele compra, então, aproximadamente 8 salgados por pessoa, né? Então, a quantidade de pessoas na festa é o que realmente vai variar nisso aí tudo. Então, nós temos a quantidade de pessoas como x. E eu sei que ele compra 8 salgados por pessoa, então eu vou multiplicar por 8. Só que ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Então, é um valor fixo, independente de quantas pessoas vão ir nessa festa. O total aqui, então, né, vai ser o total de salgados que ele vai comprar. E isso depende da quantidade x de pessoas. Então, a nossa fórmula, né, a nossa função aqui, ela é definida pela lei 8x mais 60. Já defini a nossa função aqui. Agora, né, generaliza a fórmula usando x e y, já fiz. Deu o domínio. Para fazer o domínio, vamos calcular então, vamos montar em forma de tabelinha, tipo que a gente fez nas questões anteriores, criando então uma tabelinha, né, de x. Vou falar que x aqui então é a quantidade de pessoas, ok? Abreviando aqui. E também temos aqui a quantidade de salgados, que é o valor y. Então aqui eu vou colocar como salgados aqui, só abreviando aqui também rapidinho para a gente poder interpretar. E vamos colocar alguns valores para a gente poder resolver essa nossa questão? Olha, colocando então, se ele convidar uma pessoa só para essa festa, se ele convidar só uma pessoa, vai ter um total de quantos salgados? 8 vezes 1, 8 mais 60, 68 salgados. Mas, né, uma festa com uma pessoa não é uma festa. Se ele convidar 10 pessoas, então, vai ser 10 vezes 8, 80 mais 60, já muda, olha, 140. Mas e se ele convidar 20 pessoas para essa festa? Vai ser 20 vezes 8, 160 mais 60, ele vai ter que comprar no final 220 salgados. E vamos fazer só mais um valor, se ele convidar 50 pessoas para essa festa. 50 vezes 8, né, dá 400, mais 60 dá 460. Então, aqui nós temos uma função, né, com alguns possíveis valores aí do domínio e contradomínio, que a gente vai definir aqui agora como o domínio. Vou colocar aqui como a letra D, que vai ser igual a 1, 10, que no caso é a quantidade de pessoas, né? E 50. Então, nós temos aqui a quantidade de domínio dessa nossa função. E o contradomínio vai ser a quantidade de salgados, né? Vão ser as nossas respostas, juntamente também com o conjunto imagem, que vai ser igual ao contradomínio. Vou colocar tudo aqui igual aqui um ao outro. E tem os valores de 68, 140, 220 e 460 também. Então, nós temos esses 4 valores aí do contradomínio, ok? Vamos para a próxima questão. A questão 4.
seja D, o domínio, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o CD, contradomínio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça um diagrama da função D, né, em relação ao domínio, tal que f de x é igual a 2x, onde D seja o domínio, C o contradomínio e M o conjunto imagem. Então, aqui eu preciso de fazer um diagrama. Para poder fazer esse diagrama, vou fazer esse diagrama aqui, olha, com círculos, onde nesses círculos eu vou ter que realmente colocar todos os valores aqui, eu vou focar bem neles aqui. A pergunta eu já li, já sei o que eu estou realmente querendo. Vou colocar aqui, esse daqui é o D, que é o domínio. Vou colocar esse daqui como CD, que é o contradomínio. Agora a gente vai ver melhor realmente qual que é a diferença do contradomínio com a imagem. Primeiro, eu vou identificar todos os nossos valores ali, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou colocar todos os nossos valores também, olha, do 0 até o 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ordem aqui que vocês colocarem não interfere, tá? E nós temos a nossa função, que é f de x igual a 2x. A função ela não pode ser escrita também como y igual a 2x. Então, nós temos que determinar o seguinte agora, olha, os nossos valores aqui do domínio e contradomínio. Deixa eu apagar essa aqui. Agora, então, o que falta definir aqui é o conjunto imagem. Repare que nós já temos o conjunto do domínio, nós já temos o conjunto do contradomínio, eu tenho que definir a imagem. E como que a gente vai utilizar para definir a imagem? Através dessa nossa função aqui, f de x é igual a 2x. O domínio equivale aos valores de x. Então, vamos substituir nessa nossa função os valores de x em cada um deles. Aqui é 2 vezes x, né? Então vai ser 2 vezes 0, dá 0. Então, eu vou fazer uma setinha aqui até o 0 aqui do lado de cá. Depois, quando x vale 1, 2 vezes 1 é 2. Vou fazer uma setinha até o 2 aqui. Depois, 2 vezes 2 é 4. Vou fazer uma setinha até o 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, no caso do meu domínio, eu utilizei todos os valores. Já no contradomínio, olha, eu não utilizei todos. Utilizei só alguns. E é justamente esses alguns, né, esses valores que nós, vou falar assim, que recebemos as flechas, que recebeu as flechas, é que a gente vai considerar para o conjunto imagem, que são apenas os valores 0, 2, 4, 6 e 8, que vai ser 8 e 10, né? Que vai ser a nossa resposta aí para essa questão. Resolvi então a questão 4. Vamos para a questão 5. A questão 5 ela segue o mesmo raciocínio que a gente fez aqui na questão 4. Nós temos ó, o conjunto J e o conjunto L. E nós temos aqueles valores ali, então. Vamos criar, então, dois diagramas, né, para cada um. Eu já tenho aqueles valores ali. Vou focar aqui agora nos meus diagramas. Vou fazer um círculo aqui, representando o conjunto J, que é o domínio. Vou fazer um círculo aqui, representando o conjunto L, que é o contradomínio. E vou identificar, então, todos os meus valores do domínio e contradomínio aqui. Olha, tem 0, 2, 8, 12 e 20. E aqui no contradomínio nós temos os valores 0. E aqui no contradomínio nós temos os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer aqui agora o seguinte. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio, só que agora a nossa função, o nosso valor f de x, é igual a x sobre 2. Então, eu estou dividindo os valores do meu domínio por 2. Lembrando que o domínio, né, corresponde aos valores do x. Então, eu vou fazer aqui, olha, 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10.
Então, se nós temos aqui já o domínio, que é o conjunto J, o contradomínio, que é o valor L, então o conjunto imagem, que é o conjunto M, que o exercício definiu, vai ser quem? Vão ser todos esses valores que receberam as setinhas ali no contradomínio. É o 0, o 1, o 4, 6 e 10. Então, resolvi também essa questão 5 aí, identificando, né, os valores do domínio e também do contradomínio. Para a gente poder finalizar nossa aula, me enviem lá no WhatsApp a nossa palavra-chave de hoje, que é domínio. Me manda lá para vocês garantirem a presença da aula de hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade aqui. Boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau!